Não tem especialidade da odonto que você não vá manipular ou trabalhar o osso de uma forma ou de outra. Se você faz ortodontia, esse é o seu dia a dia de trabalho. A ortodontia está diretamente manipulando o tecido ósseo para conseguir os seus resultados. Mas enfim, todas as áreas acabam envolvendo isso porque o dente está inserido no osso e muitas vezes você não está fazendo a manipulação direta do osso, mas você está usando os mecanismos biológicos, os mecanismos de funcionamento e de reação do tecido ósseo, porque você está interferindo no dente que está diretamente conectado a essa estrutura e por isso há consequências. Essa capacidade de reação, essa maneira do osso se comportar, ela acaba gerando muitas situações diferentes. Então, a gente tem aquelas situações que nós consideramos alterações do tecido sem que seja uma doença propriamente dito, e isso sim é osso bom, porque se você pegar o osso de uma exostose no rebordo alveolar ou de um tórax e examinar esse osso no microscópio, ele é histologicamente igual ao osso saudável. Você tem aquelas situações onde o osso está inflamado e normalmente essa inflamação está ocorrendo por origem bacteriana, então você tem uma infecção, não necessariamente, né, isso não é obrigatório, mas na maioria das vezes você tem uma infecção, e aí você tem a resposta da inflamação acontecendo no meio daquelas estruturas mineralizadas, duras, como fosse um labirinto. Mas os personagens, a ação celular, quem está atuando nessa inflamação lá dentro daquele arcabouço endurecido, daquelas paredes de labirinto, é o mesmo tipo de célula, ou são as mesmas células que você teria fazendo essa reação em qualquer área do corpo. Portanto, você tem particularidades, peculiaridades num processo que é genérico, que é geral, que é inespecífico, como a inflamação, se desenvolvendo dentro do osso. E isso é difícil às vezes diagnosticar, e isso é difícil às vezes resolver também. Aí você tem a situação de tumores acontecendo no osso. E veja como o osso começa a ficar rico, né? A gente fala osso assim, mas na verdade a gente está se referindo a tecido ósseo, porque o osso é a parte que é mineralizada exclusivamente, o que o cachorro rói depois do churrasco. O tecido ósseo, então, tem o componente celular, orgânico, é o tecido ósseo que tem essa capacidade de reação. E aí você tem, então, tumores acontecendo, osteomas, osteosarcomas, e você tem mais um grupo de situações aqui, que no meu ponto de vista, assim, na minha vivência, é uma das áreas mais difíceis se você está trabalhando com o diagnóstico de lesões de boca, que são as lesões fibroósseas benignas. E elas não são difíceis só para o clínico que está no consultório, elas são muito difíceis para quem está fazendo a observação no microscópio também. Quando a gente está assim, num grande pepino de diagnóstico, assim, numa grande sinuca de resolver o caso do paciente, que a gente já tentou 1, 2 tratamentos, não deu o resultado que a gente queria, a gente não tem certeza, convicção do diagnóstico clínico, e aí você então tem dúvida para escolher a melhor maneira de tratar. Qual é a tábua de salvação? Pensa bem, quando você não está conseguindo fazer a condução correta do caso, porque você não está tendo o resultado que você queria, e você está buscando a solução, onde é que você se apega normalmente? Você se apega no patologista, você se apega na biópsia. Esse é o último recurso e talvez o mais conclusivo, o mais objetivo, o que possa te dar uma resposta melhor, mais efetiva. E quando você faz isso, quando você faz esse processo de diagnóstico e faz a biópsia e manda esse material de tecido ósseo para o patologista, isso é difícil para ele fazer essa diferenciação no microscópio também. Então, às vezes a gente fica naquela situação no consultório, lá o paciente estava com o osso exposto, você mexeu, não estava resolvendo, ou está com problema de integração do implante, acabou perdendo o implante, tinha um monte de tecido de granulação em roda ali, que você não sabia o que era, você acaba tirando aquele tecido ali, alvéolo que não fecha, que não cicatriza, e aí tá, tem a parte mole, mas vai alguma coisa mineralizada junto, e esse laudo não chega nunca.
E isso gera uma angústia tremenda no paciente, e isso gera uma angústia tremenda em nós também, que fizemos o procedimento ali, que estamos fazendo a condução do caso. Você tem casos de osteomielite ou de alveolites que estão ruins, aí lá ruim no sentido da evolução, né? As coisas não estão andando da maneira esperada, da maneira que você queria. Aí de novo você faz a remoção ali de uma parte daquele tecido ósseo, manda examinar a mesma coisa, então aí uma situação inflamatória e o laudo não vem, Então por que isso demora? Primeiro demora porque você precisa saber disso, né? Tem uma parte do processamento aí que esse material ele vai ter que ser descalcificado, justamente por causa dessa diferença que a gente citou do tecido ósseo e do osso. Não adianta o cara lá observar osso no microscópio, porque é inorgânico, ele não sabe a população celular, ele não vai saber o que está acontecendo. E demora. Isso tem que ficar lá de molho, dias e dias, esse ossinho, num ácido bem fraquinho. E esse ácido vai dissolvendo essa parte mineralizada ali com o tempo, até que fica mole, a ponto de conseguir cortar para fazer a lâmina. Aí depois vem a parte da encrenca realmente, né? Vem a parte da encrenca, que é conseguir fazer a observação microscópica de forma conclusiva. O patologista observar isso, chegar à conclusão e dar um diagnóstico para você daquilo que está acontecendo, porque essas reações no osso elas são muito semelhantes.